Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje sobre as viagens de Lula para o exterior e da perda de controle no Congresso. O presidente Lula esteve afastado do país por 28 dias, em visitas a 9 países, gastando mais de 6 milhões só em diárias e passagens. Ocupado com a busca de projeção internacional, Lula cometeu gafes e afastou-se das articulações políticas com deputados e senadores, o que resultou em derrotas no Congresso Nacional. Nas viagens nacionais, que consumiram R$800 mil, lançou e relançou alguns projetos e visitou obras iniciadas em governos anteriores. O período mais intenso das viagens internacionais ocorreu em abril. A comitiva de Lula partiu para a China no dia 11 daquele mês, com escalas em Lisboa e Abu Dhabi, mas passou primeiro em Xangai, no dia 13, para a cerimônia de posse da presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff. Lula esteve ainda audiência com o secretário-geral do Partido Comunista em Xangai. No dia seguinte, teve encontro com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. No retorno, dia 15, esteve em Abu Dhabi, onde teve reunião com o presidente dos Emirados Árabes, o Sheikh Mohammed Nahyan. Chegou a Brasília no dia 16, domingo, às 21 horas. As diárias e passagens da viagem custaram R$2 milhões. No final da visita aos Emirados, Lula voltou a afirmar que a Ucrânia também foi responsável pela guerra com a Rússia, quando, na verdade, a Ucrânia foi invadida. Ele afirmou que a Europa e os Estados Unidos teriam contribuído para a continuidade da guerra. A declaração provocou protestos no mundo inteiro. De volta ao Brasil, no dia 18 de abril, no Palácio do Planalto, Lula entregou o projeto de lei complementar que institui o novo arcabouço das regras fiscais. Participaram da cerimônia o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o vice-presidente do Senado, Vital do Rego. Porém, em vez de negociar o projeto com as lideranças no Congresso, Lula permaneceu apenas 4 dias em Brasília. Embarcou para Lisboa no dia 20, quinta-feira. Em Lisboa, dia 22, um sábado, manteve encontros com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, Antônio Costa. Na segunda-feira, viajou a Porto para a abertura do Fórum Empresarial Brasil-Portugal. Retornou a Lisboa em voo de demonstração a bordo da aeronave Millennium, da Embraer. Às 16 horas, prestigiou a entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque de Holanda. Na terça-feira, dia 25, foi para Madrid, onde teve encontro com centrais sindicais espanholas e participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha. No dia seguinte, esteve em reunião de ministros com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, e teve um encontro com o rei Felipe, da Espanha. Partiu para o Brasil no meio da tarde e chegou a Brasília às 22h30. Só a passadinha em Madrid custou R$400 mil. A viagem toda, R$1.400.000. No final de janeiro, ele já havia estado na Argentina e no Uruguai, com custos de R$800 mil. Em maio, Lula esteve em Londres para a cerimônia de coroação do rei Charles III, do Reino Unido da Grã-Bretanha. No dia 17 de maio, partiu para Hiroshima, onde participou como convidado do G7, grupo das 7 maiores potências mundiais. No início de maio, Lula teve a sua primeira derrota expressiva no Congresso. Um mês antes, ele havia flexibilizado por decreto o Marco Legal do Saneamento, aprovado pelo Congresso em 2020, o governo Bolsonaro. Em 3 de maio, decreto legislativo aprovado pelo Congresso anulou o decreto de Lula. Na noite do dia 30 de maio, a Câmara aprovou o projeto que transforma em lei a tese sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Foram 283 votos contra 155. O texto seguiu para o Senado. Lula acabou conseguindo aprovar o novo arcabouço das regras fiscais, que substituiu o antigo teto de gastos. Mas o relator do projeto, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu gatilhos para ajuste de despesas e sanções ao governo caso as metas de resultado primário não sejam cumpridas. Enquanto Lula viajava pelo mundo, a oposição alterou a medida provisória que reestruturou os ministérios. Os mais atingidos foram os ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Originários. O presidente teve que pedir ajuda a Arthur Lira, mas Lira avisou: daqui para frente, o governo tem que andar com as suas próprias pernas. No dia anterior, afirmou que há uma insatisfação generalizada com a falta de articulação política do governo. Mas Lula também viajou pelo país. No dia 6 de fevereiro, deu início às suas andanças. Esteve na inauguração na unidade do complexo Supercentro Carioca de Saúde, com um aliado e prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. No retorno da viagem a Washington, deu início às visitas eleitoreiras. Quando não tinha obra para inaugurar, visitava canteiros de obras. Lula esteve no lançamento do novo programa Minha Casa Minha Vida,
e entrega de empreendimentos em Santo Amaro, na Bahia. No dia seguinte, visitou o canteiro de obras da Frente de Trabalho para a duplicação da BR-101, em Sergipe. As duas viagens custaram R$100 mil em diárias e passagens. Em 17 de fevereiro, Lula partiu para Salvador, sem agenda oficial, para o feriado de Carnaval. Em 23 de março, Lula visitou o Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, às 15h30. Às 18 horas, teve um encontro com a banda Coldplay. Em seguida, esteve no Ato pelo Direito à Cultura, novo decreto do fomento, no Teatro Municipal. A passagem pelo Rio custou R$104 mil. Se você gostou dessa matéria, continue enviando comentários, críticas e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!